grande barulho feito do lado de fora da casa fez com que Dorival se preocupasse com sua criação de patos e galinhas. Os bichos estavam inquietos, então lembrou-se que um de seus amigos teve o sítio atacado e alguns de seus animais foram mortos ou devorados por tal bicho que ele e o amigo acreditava ser um lobo. Na verdade, um lobisomem. Lobisomem ou lobo não iriam devorar seus animais. Deu um pulo da cama, olhou para o relógio na mesinha onde marcava 2 horas da madrugada. Os animais continuavam agitados e resmungou: "Maldito bicho! Com que direito atrapalha meu sono? Com que direito quer se alimentar do que é meu?" Sentirá em seu corpo a ira de Dorival. Dorival era um daqueles homens que não temiam nada, um típico caipira que só acreditava naquilo que seus olhos enxergassem. Enfiou os pés na velha botina de trabalho que sempre deixava nos pés da cama. Não tinha tempo para colocar sua calça, saiu como dormia de ceroula. Pegou a velha cartucheira e saiu para o quintal. Era uma noite de lua cheia que facilitava sua visão. O galinheiro ficava a uns 30 metros da casa. Com passos ligeiros se aproximou, e os animais da sua criação continuavam agitados. "Droga! Por que não peguei um lampião? Como vou enxergar alguma coisa nesta escuridão? Estas árvores tiram toda a claridade da luz da lua e agora o que faço? Vou ter que voltar para pegar um lampião, mas antes vou até a cerca e faço um pouco de barulho. Quem sabe assim eu consiga espantar tal bicho." Com o cabo da cartucheira bateu várias vezes nos bambus da cerca e resmungou algumas palavras sem sentido, e em seguida caminhou de volta para casa, pois precisava de um lampião. Dorival tinha fama de corajoso. Nada lhe metia medo e por esta razão ganhou muitas apostas quando era desafiado na sua coragem. Com essa mesma coragem, Dorival caminhava de volta quando ouviu um quebrar de galhos secos. Ficou atento e diminuiu sua passada. Outra vez ouviu o barulho de galhos quebrando. Dorival parou com a cartucheira engatilhada, aguardava o ataque de tal bicho. Por uns 3 a 4 minutos permaneceu parado e nada. Deu mais uns passos e ouviu de novo o quebrar de galhos. Esbravejou: "Vamos, apareça! Seja o que for, apareça! Não pense que vou correr, pois não vou. Estas terras são minhas e tudo sobre elas me pertencem, e ninguém ou nada vai tirar o que me pertence." Caminhou mais um pouco e de repente algo foi atirado de dentro do mato em sua direção, caindo bem aos seus pés. Era uma cabeça de cabrito. Dorival olhou para a direção de onde supôs que haviam jogado o pedaço do animal e atirou. O estrondo do tiro ecoou pelo silêncio da noite como o rompimento de um dique. "Maldito seja você, seja lá o que for. Não vai me fazer correr, juro que não", disse Dorival, que deu mais 2 passos quando escutou bem ao seu lado o forte uivo de um lobo. Seu instinto de sobrevivência foi mais forte que sua coragem. Deixou escapar a cartucheira da mão e se pôs a correr em direção à casa. Pela primeira vez sentiu-se apavorado e com medo. Pela primeira vez em sua vida, algo havia lhe metido medo. Escondidos no meio do mato, Jacinto disse para Tiago: "Não te falei que conseguiria fazer o Dorival correr?" "Certo, mas o que o fez correr foi a cabeça do cabrito que eu arrumei. Na verdade, foi toda a encenação que fizemos, mas ainda não foi o suficiente para você ganhar a aposta. Ele vai ter que dizer que foi atacado por um lobisomem, certo?" "Certo, mas para que isso aconteça, vamos seguir com o plano. Vamos assustá-lo dentro de casa. Ele já não tem mais a cartucheira, portanto, não corremos risco de levar um tiro." "Você tem certeza de que ele não tem outra arma dentro de casa?" "Certeza absoluta." "Então vamos." Jacinto e Tiago, por conta de uma aposta entre eles, armaram para cima do amigo. "Trouxe a tal madeira com os pregos de pontas afiadas?" "Sim." "Ótimo, será nosso toque final." Jacinto e Tiago eram vizinhos e amigos de Dorival. Eles fizeram uma aposta com outros amigos de que Dorival diria, na frente de todos, que foi atacado por um lobisomem e que chegou a correr do tal bicho para não ser atacado por ele. Os 2 amigos caminharam em direção à casa. Lá dentro, Dorival se refazia do susto e se revoltava contra o medo que o fizera correr. "Que droga!
Lobisomens não existem. Deve ser um lobo que desceu da mata atrás de comida. Mas tenho que levar em conta que lobos não arremessariam uma cabeça de cabrito contra mim. Dorival tentava achar uma resposta para o que lhe sucedera quando ouviu novamente o uivo do lobo. Droga, esse bicho veio atrás de mim. Droga, deixei minha espingarda lá no caminho, e agora? Sentir medo era algo terrível para Dorival. Ter que admitir esse medo era pior. Ouviu um barulho na porta dos fundos da casa. Meio atordoado com o que estava sentindo, demorou um pouco para se lembrar do velho facão que usava para cortar canas e podar pequenos galhos. Precisava tomar posse desse facão. O barulho na porta era algo estranho, pois lobos não atacam portas. Em sua cabeça, o pensamento de que era de fato um lobisomem, o animal que estava do lado de fora da casa, forçando a porta e querendo entrar, ficava cada vez mais forte. Do lado de fora da casa, Jacinto e Tiago se seguravam para não rir, imaginando o desespero do amigo. Jacinto pegou da mão de Tiago a madeira com os pregos afiados que ele fizera. Novamente saiu do meio do mato e caminhou em direção à porta da casa. Mas, antes, ligou o gravador para que o uivo do lobo fosse ouvido mais uma vez. Deu um pequeno espaço de tempo e, com a ferramenta em punho, caminhou em direção à porta da casa do amigo. Dentro da casa, Dorival procurava o facão. Droga! Essa minha mania de não ter um lugar certo para guardar minhas ferramentas. Onde coloquei essa droga de facão? Do lado de fora, Jacinto estava pronto para dar o toque final, ferramenta em punho, preparado para riscar a porta. A porta dos fundos não tinha fechadura. Era trancada com uma peça de madeira um pouco mais comprida que a largura da porta, que era encaixada em duas outras madeiras presas uma de cada lado do portal. Quando trancada, deixava uma folga entre a tranca e a porta, de modo que era só tocar na porta para se ouvir um barulho. Jacinto sabia desse detalhe e o usou para causar um efeito maior no que pretendia fazer. Tocou na porta 2 vezes e em seguida usou a ferramenta, deixando profundas marcas na velha porta de madeira da cozinha do amigo. Dentro da casa, Dorival tinha acabado de encontrar o facão quando a porta se mexeu 1, 2 vezes, e em seguida ele ouviu o arranhar de unhas sobre ela. 1, 2 vezes. E então fez-se silêncio. Durante alguns minutos ele permaneceu empunhando seu velho facão, esperando um novo ataque do bicho à sua porta. Temia que sua velha porta se partisse com o peso do animal e teria que estar preparado para se defender do possível lobisomem. Os minutos foram se passando. O silêncio era total. Até que voltou a ouvir o uivo do lobo, desta vez bem distante da casa. Não conseguiria dormir depois do susto pelo qual passou. Pegou uma garrafa de pinga que tinha debaixo da pia, colocou 4 dedos da bebida em um copo e tomou de um só gole. Pensando em tudo, as palavras foram saindo de sua boca em tom alto. Nunca acreditei nessas histórias de lobisomens. Para mim não passavam de histórias. Mas o que vivi esta noite me leva a crer que lobisomens existem. Já bem afastados da casa, Jacinto e Tiago fizeram uma nova aposta. Tiago apostou que depois de tudo pelo qual o amigo passou, ele ficaria o resto da noite acordado. Bem, vamos recapitular. Apostamos que o Dorival confessaria que foi atacado por um lobisomem, certo? Sim, foi essa a aposta que fizemos com a turma. Se ele não confessar que foi atacado por um lobisomem, perdemos a aposta. E apostamos que ele permaneceria acordado, certo? Certo. Mas o que vamos apostar? Se você perder, me paga uma rodada de 5 cervejas. Se eu perder, lhe pago 5. Certo, está feito. O dia clareava quando Dorival criou coragem e abriu sua porta. Nela, encontrou 2 marcas distintas que pareciam de unhas. Caminhou em direção ao galinheiro, onde deixara cair sua cartucheira. Queria ver se a tal cabeça era mesmo de cabrito, mas só encontrou sua velha espingarda e, no lugar onde estava a cabeça do animal, havia marcas de unhas como as da sua porta. Foi até o galinheiro. Tudo estava normal. Contou suas galinhas, os patos e as galinhas da Angola, que eram 10. Todos os seus bichos estavam vivos.
Respirou aliviado, olhou para o céu e agradeceu a Deus. Jacinto comentou com Tiago: foi ótima sua ideia de deixar as marcas de unhas no local da cabeça. Jacinto, você sabe que, se o Dorival souber que todo o terror pelo qual passou nesta noite foi armação nossa, além de perdermos o amigo, ele virá com tudo para cima de nós. Esta história é só nossa e morre com as palavras de Dorival. Ninguém pode saber que fomos nós que planejamos isso tudo. Dorival estava certo de que havia sido atacado por um lobisomem. Não conseguia encontrar outra explicação. Quando o amigo Jacinto lhe contou sobre o ataque a seus animais e falou sobre lobisomens, ele zombou do amigo. Foi preciso viver todos aqueles momentos para constatar que o amigo tinha razão. Todos os domingos, a turma se encontrava para uma partida de sinuca e algumas rodadas de cerveja. Jacinto sempre era o primeiro a chegar, pois seu sítio era o mais próximo da cidade. Depois do sítio dele vinha o de Dorival e, em seguida, o do amigo Tiago. Naquele domingo, Dorival foi o último a chegar. Sua indecisão de contar ou não para os amigos o que lhe havia sucedido na noite de sexta-feira lhe tomou um bom tempo. Mas, por fim, resolveu revelar aos amigos toda a sua terrível experiência e confessar que fora atacado naquela noite por um lobisomem. Jacinto e Tiago aguardavam ansiosos pela chegada do amigo. Todos estranharam a demora de Dorival, que sempre foi um dos primeiros a chegar, pois gostava de iniciar o jogo. Ele havia ganhado esse direito por um ano, após vencer uma aposta dos amigos. Por fim, sua caminhonete encostou na porta do bar, e ele, com um olhar sério, entrou. Não se sentia muito à vontade para confessar aos amigos que, pela primeira vez em sua vida, sentiu medo e correu por causa desse medo. Mas não era homem de mentir, e assim que entrou, logo anunciou: fui atacado esta noite por um lobisomem e corri de medo. Não me perguntem mais nada. Fez-se silêncio. Ninguém se atreveu a fazer uma pergunta, pois todos conheciam o gênio agressivo do amigo. Um pouco afastados do grupo, Jacinto e Tiago ergueram os copos discretamente, trocaram um olhar de vencedores e, escondidos do amigo, compartilharam um discreto sorriso. Esta é uma história real que se passou por volta de 1960, na cidade de Marília, em São Paulo. Meus avós maternos moravam em uma fazenda na cidade mencionada. Meu avô era administrador e tinha que resolver muitas coisas na cidade, que ficava um pouco distante da fazenda. Havia dias em que ele saía e voltava para casa somente de madrugada, deixando minha avó sozinha com os filhos pequenos. Certa noite, e diga-se de passagem, era uma noite de lua cheia. A noite estava tão clara que se podia ver nitidamente o que se passava lá fora, sem o auxílio de lampião. Era por volta da meia-noite quando minha avó acordou com os latidos da cadela de estimação e o choro de seus filhotinhos recém-nascidos. Eles estavam no paiol, que ficava no quintal da casa. Minha avó acordou seu filho mais velho, que na época devia ter uns 14 anos. Ela abriu um pouquinho a janela bem devagar. Naquele tempo, as casas antigas de fazenda tinham um alicerce bem alto e, consequentemente, as janelas também ficavam numa altura em que quem estava do lado de fora não conseguia ter acesso. Pela janela, minha avó viu um cachorro preto enorme, com a parte traseira mais alta que a dianteira, dentro do paiol. Ele pegou um dos filhotes pela boca e correu para dentro da mata fechada. Minutos depois, voltou e pegou mais um. A cadela, mesmo assustada, tentava defender suas crias, mas sem sucesso. Minha avó então pegou um tijolo que escorava a porta da cozinha, abriu a janela e gritou: "Lobisomem!", xingando a criatura. Em seguida, arremessou o tijolo em sua direção. Ela não conseguiu acertá-lo, mas ele saiu correndo em disparada para dentro da mata e desapareceu. Umas 2 horas depois, meu avô chegou da cidade e minha avó contou o ocorrido. Ele riu, duvidando dela, e disse que lobisomem não existia. Então foi até o paiol e constatou que restavam apenas as fêmeas dos filhotes. Todos os machos haviam sumido.
A partir desse dia, meu avô nunca mais saiu de casa em noites de lua cheia.